Coronavirus! 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 Shit is real! Shit is... Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema muito comentado. É o BBB? Não, o tema mais comentado no mundo inteiro é o coronavírus. Nesse exato momento, 4 de abril, no mundo inteiro, cerca de 1.099.000 pessoas já foram infectadas, cerca de 58.900 já morreram. Se você vier para o Brasil, esse número vai estar em torno de mais de 9.000 infectados e 359 mortes. Isso agora, 4 de abril. Com certeza, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, esse número já vai estar bem maior. Está aumentando bastante no mundo inteiro o número de pessoas com coronavírus. Os países mais infectados vão ser Estados Unidos, Itália, Espanha, China. O coronavírus se espalhou muito na China, agora tá muito forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também está aumentando bastante. No vídeo de hoje a gente vai tirar as principais dúvidas sobre o coronavírus. Vamos ficar de olho. Coronavirus! Mas você deve estar se perguntando, que tipo de vírus é esse? Pois bem, ele pertence à família dos coronavírus. Coronavírus ele é um tipo de vírus que causa doenças respiratórias que contaminam tanto pessoas quanto animais. O que é que tem diferente nesse que está contaminando a gente nesse momento? A gente não, algumas pessoas. Ele se chama SARS-CoV-2. Ele é SARS-CoV-2 porque ele é muito semelhante a um outro vírus, que era o SARS-CoV, que causou a síndrome aguda respiratória entre 2000 e 2003. Matou cerca de mais de 800 pessoas. E devido à semelhança ele foi batizado só com 2 no final, né? Aqui a gente também pode chamar ele de Covid-19, que também é outro nome comum. O que é que se sabe dele até esse momento? É que esse vírus ele provavelmente surgiu na China. O primeiro caso que a gente sabe é que surgiu na província de Wuhan, que é uma província bem grande lá na China. Seria equivalente a São Paulo, né, se você fosse comparar aqui no Brasil. Questão de população, que é muito grande. Qual seria a principal hipótese de como ele teria surgido? Como vocês sabem, lá na China eles têm um hábito de comer animais silvestres. Não só comer esses animais silvestres, como eles vendem esses animais em feiras ou em mercados públicos. Uma das hipóteses seria o quê? Que provavelmente, talvez, ainda está em estudo isso, é que esse vírus ele poderia ter vindo de um animal, no caso um morcego, e ao longo do tempo ter sofrido algumas mutações, algumas modificações e ter saltado para o ser humano. Essa seria uma das hipóteses de como esse vírus teria chegado a gente. A gente sabe que esse é um problema sério na China, que é de comercializar animais silvestres em feiras e tudo mais, mas essa seria a principal hipótese. Coronavirus! E quais são os sintomas? Os sintomas ele pode ser bem semelhante a de uma gripe, que vai envolver o quê? Tosse, febre, você pode também ter cansaço e em alguns casos dificuldades para respirar, problemas respiratórios. Existe também alguns casos também que as pessoas elas não desenvolvem nenhum sintoma, são o que a gente chama de assintomáticas, a negação, né, sem sintomas. Outra coisa é que o tempo de incubação desse vírus, o que é tempo de incubação? É o tempo que leva desde o início da infecção até aparecer os sintomas, isso é período de incubação, que no caso do Covid-19 ele vai durar cerca de 1 a 14 dias. Então a pessoa ela pode passar de 1 até 14 dias para ter os sintomas. Coronavirus! Pois bem, e quem é o grupo de risco para essa doença, para o Covid-19? O grupo de risco ele é principalmente, quem é que corre mais riscos? Pessoas idosas, principalmente acima de 60 anos e acima de 80, mais ainda. Pessoas com doenças crônicas, que está se curando de câncer, fazendo algum tratamento. Pessoas que têm doenças ligadas à obesidade, como hipertensão, como diabetes.
principalmente também problemas respiratórios. Ela também pode afetar jovens, apesar de ser em menos quantidade, serem poucos, mas a gente tem casos de pessoas com 12, 13 anos que já morreram, 21 anos, casos notificados na Europa. Então não é só pessoas idosas, mas esse grupo ele vai ter mais riscos. É claro que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, porque ele não vai, mesmo que você que esteja bom de saúde não venha a morrer com o coronavírus, mas você pode passar para uma pessoa que seja mais fragilizada. Você pode espalhar essa doença. Coronavirus! E a pergunta que não quer calar, o mundo inteiro faz essa pergunta: será que essa doença ela tem tratamento, tem cura ou tem alguma vacina? A resposta para isso é um sonoro não. Infelizmente ainda não. A gente sabe que países como os Estados Unidos, como a Austrália, como a China, eles estão trabalhando fortemente para descobrir um tratamento para essa doença. Os Estados Unidos, inclusive, já começou a testar vacinas no dia 16 de março em pessoas. Mas, pessoal, para uma vacina ela ficar à disposição da população, ela demora em torno de 10 anos. Porque nenhum país ele vai liberar uma vacina, um medicamento que ele não foi testado, que ele tenha algum risco para a população. Então, para testar, para ter toda a certeza de um medicamento, de uma vacina, para que ela seja à disposição, leva tempo. Na melhor das hipóteses, alguns cientistas, por causa dessa mobilização, eles falam de, no mínimo, 1 ano e meio a 2 anos para uma vacina desse tipo ficar à disposição. Até lá, a melhor forma é a prevenção. Quem assiste jornais, notícias, deve ter visto falar sobre a cloroquina ou hidroxicloroquina, que é um medicamento para tratamento da malária. Esse medicamento ele não cura o Covid-19, o coronavírus, mas ele está sendo utilizado como uma forma de tratamento para algumas formas mais graves. Mas eles têm algumas contraindicações, o estudo sobre a eficácia dele é baixa e é importante não se automedicar com ele, porque existe casos de pessoas que se automedicaram com a hidroxicloroquina, a cloroquina no caso dos Estados Unidos, e a pessoa veio a falecer. Então, o médico ele vai saber a melhor forma de tratamento para cada um de nós, mas a melhor forma ainda é a prevenção. Coronavirus! E em relação aos cuidados que nós devemos ter, o mais importante é lavar bem as mãos com água e sabão, lavar entre os dedos, lavar as unhas, lavar os pulsos. Se você estiver fora de casa, pode utilizar álcool em gel, que seria a segunda opção. Mas, pessoal, é importante observar que esse álcool em gel seja 70%. Por quê? Porque se ele for muito abaixo disso, ele não vai ser muito eficaz. Se ele for muito acima de 70%, ele pode danificar sua mão. Então, você tem que observar o frasco. Outra coisa, evite aglomerações. Só saia de casa só se for realmente necessário, se for no mercado ou coisa do tipo. E se for no mercado, no máximo uma pessoa por família. Manter o bom senso, né? Outra coisa, evitar tocar a mucosa, né? Não toque a boca, não toque o nariz, não toque os olhos, igual eu fiz, né? Não dá pra fazer isso. Outra coisa, não compartilhar objetos, alguns objetos de uso individual não compartilhar, né? Em relação ao uso da máscara, você tem que seguir algumas recomendações. Evite ficar tocando a máscara, ela deve cobrir o nariz e a boca. Você vai utilizar se tiver algum sintoma, conviver com alguém com algum sintoma. Também é recomendável se você for sair para a rua onde tem muita aglomeração de pessoas. A máscara ela não vai lhe prevenir da doença sozinha, ela é apenas um dos itens. Se você utilizar máscaras descartáveis, você precisa trocar de 2 em 2 horas. Se cada um fizer a sua parte, nós iremos passar por essa pandemia de forma tranquila, de forma saudável e, se Deus quiser, todos bem. Então, cada um faça a sua parte.